Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho e começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. E daqui a pouco você vai ver aqui. Sindicato do Comércio permite lojas abrirem mais cedo na próxima segunda. Câmara de Vereadores realiza sessão de debate específico sobre fundo de previdência dos servidores. Veja também os resultados das partidas da Copa do Mundo neste final de semana. E a agenda cultural, confira os eventos que acontecem em Nova Friburgo. E ainda os destaques da semana, notícias que repercutiram na cidade e na região. Tudo isso você confere a partir de agora na edição de hoje do Jornal da Cidade. Boa noite, começamos o jornal de hoje falando sobre as mudanças no comércio. A seleção brasileira faz a sua estreia no mata-mata na próxima segunda e com isso os horários do comércio têm modificações. Veja só. A seleção brasileira enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, dia 29, às 2 horas da tarde. E por conta disso, o comércio local vai ter mudanças no horário de expediente. Por tradição, as lojas do comércio têm a adesão da semana inglesa. Desta forma, costumam abrir os estabelecimentos a partir de 1 hora da tarde. Contudo, por conta do Jogo do Brasil, na Copa do Mundo, o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio permitiram as lojas funcionarem a partir das 8 horas e com a pausa do expediente, 1 hora da tarde. Para as empresas realizarem o adiamento do expediente, é preciso que elas assinem um acordo com os sindicatos patronal e laboral. O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, afirmou que fica a cargo dos empresários exigir o retorno dos funcionários após a partida, ou compensar as horas não trabalhadas em banco de horas. Mudando de assunto, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais foi o tema da sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, com um debate específico proposto pelo vereador Maicon Gonçalves. Uma sessão de debate específico sobre o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Friburgo, proposta pelo vereador Maicon Gonçalves, aconteceu na noite de ontem na Câmara Municipal, reunindo além dos parlamentares, representantes do Poder Executivo e do Instituto de Previdência. O ponto de destaque é trazer esclarecimento para o servidor. Acho que a gente tem que focar nessa temática. O servidor quer esclarecimento da sua aposentadoria, do seu fundo de previdência. Como vai ficar depois de uma vida de trabalho a sua aposentadoria, prejudicada ou não? Então esse é o ponto central. Os demais ruídos, ataques, isso parte para um campo político. Com o objetivo de esclarecer através de informações técnicas a real situação previdenciária de Nova Friburgo, a sessão durou aproximadamente 3 horas. Com os vereadores trazendo questionamentos sobre a evolução histórica do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, o RPPS, além do histórico dos aportes destinados e a amortização do déficit atuarial. Olha, confesso que pela transmissão, quem está também pelo YouTube lá pode notar, o técnico atuarial tinha uma interrupção. O áudio dele chegava com ruído, a gente não conseguia prestar atenção, porque o plenário tem um ruído natural, as pessoas estão aqui presentes, então a gente não conseguiu entender de forma didática a apresentação dele. O tema já é sensível, já é difícil de se entender. Então, se a gente no meio desse caminho tem um ruído, prejudica mais. Então, pedi ao secretário que pudesse estar marcando novamente uma reunião com ele, para que a gente pudesse estar trazendo esse esclarecimento via online ou presencial. Por fim, Gonçalves avalia o saldo da sessão como positivo, e fala sobre os próximos passos a serem dados acerca do tema. Saldo positivo, nós tivemos aqui secretariado, subsecretariado, pessoas do governo. Às vezes as pessoas querem muito exigir que o prefeito esteja presente. Eu vou ser muito sincero, existem temas que é bom ele nem vir, porque ele não domina o tema. Se dominasse, não estávamos debatendo o tema, não tinha prejuízo. Então, é de fato importante ter um servidor público, técnico, que venha aqui e dê explicação. Claro que esse servidor ele é direcionado pelo governo. Exemplo, no cálculo de pagamento dessa dívida, foi amortizado um percentual maior para os futuros prefeitos. Eu já estou colocando uma emenda no projeto? Não. Nós temos que criar uma amortização fixa e debater em cima desses valores. Com isso, nós traremos menor taxa de juros, então diminui a dívida. Então é importante que o prefeito está querendo colocar 10% para ele, lá na frente 22% para os outros prefeitos que virão. Não, nós vamos colocar 22% para todo mundo. Agora vamos acompanhar o Giro na Copa, os resultados das partidas da Copa do Mundo.
Os primeiros a entrarem em campo foi do Grupo E, com as partidas de Curaçao contra a Costa do Marfim e Alemanha contra o Equador. A seleção africana venceu por 2-0 e o Equador, de virada, venceu dos alemães por 2-1. A Costa do Marfim garantiu a segunda colocação e a vaga para a próxima fase. Equador, com os 3 pontos conquistados, foi para 4 pontos e está classificado entre os melhores terceiros colocados. O Grupo F também jogou e definiu quem vai enfrentar o Brasil na próxima fase. A Holanda se manteve em primeiro lugar, depois de vencer a Tunísia por 3-1. Japão e Suécia empataram em 1-1. Esses resultados mantiveram a tabela da mesma forma. Japão ficou em segundo lugar e vai enfrentar a seleção brasileira na próxima fase. E a Suécia confirmou a sua vaga entre os melhores terceiros. A Holanda enfrenta a seleção de Marrocos. E por fim, teve os jogos do Grupo D. Estados Unidos perdeu para a já eliminada Turquia por 3-1, enquanto a Austrália e Paraguai ficaram no empate sem gols. Desta forma, a Austrália ficou em segundo lugar e Paraguai espera as partidas restantes para saber se vai estar na próxima fase. Estados Unidos já sabe quem vai enfrentar. O duelo vai ser contra a Bósnia e Herzegovina. E o final de semana segue com os jogos. Ainda hoje tem Cabo Verde e Arábia Saudita, além de Uruguai contra a Espanha, em jogos decisivos para a classificação, às 9 horas da noite. E à meia-noite de hoje para amanhã tem Nova Zelândia contra a Bélgica e Egito contra Irã. Sábado são os últimos jogos da fase de grupos. Às 6 horas da tarde tem Panamá contra a Inglaterra e Croácia contra a Gana. 8h30 da noite, Colômbia enfrenta Portugal na disputa de primeiro lugar e a República Democrática do Congo enfrenta o Uzbequistão. E por último, às 11 horas da noite, a Argélia joga contra a Áustria, enquanto a Jordânia joga contra a Argentina. E no domingo tem o primeiro jogo do mata-mata, África do Sul contra a Canadá, às 4 horas da tarde. Vamos ver como fica a previsão do tempo para este final de semana na região serrana e litorânea do estado. A previsão do tempo para este fim de semana de acordo com o IMET. No sábado, Nova Friburgo segue com possibilidade de pancadas de chuva, e as temperaturas na cidade devem atingir 13 graus de mínima e 23 de máxima. A previsão é a mesma para Teresópolis. Em Petrópolis, a mínima deve ser de 15 graus. A máxima pode atingir os 25 em um dia também, provavelmente acompanhado de pancadas de chuva. A chuva também deve chegar na região litorânea do estado. Em Rio das Ostras, a previsão também é de um sábado acompanhado de pancadas de chuva, e os termômetros indicam temperaturas entre 20 graus de mínima e 28 de máxima na cidade. Em Cabo Frio, a mínima pode ser de 21 e a máxima também deve atingir os 28 graus, em um dia também com possibilidade de pancadas de chuva. E em Búzios, a temperatura deve se manter estável em 23 graus, e o sábado na cidade também deve vir acompanhado de pancadas de chuva. Já no domingo, Nova Friburgo não deve registrar pancadas de chuva. O dia na cidade deve ser nublado e com temperaturas podendo atingir 12 graus de mínima e 23 de máxima. A mínima também deve ser de 12 graus em Teresópolis. A máxima pode atingir os 25 em um dia também provavelmente acompanhado de muitas nuvens. Em Petrópolis, o domingo deve ser com poucas nuvens e nevoeiro. E as temperaturas na cidade podem atingir mínima de 13 e máxima de 27 graus. Indo para a região litorânea do estado, o dia também deve ser nublado em Rio das Ostras, e os termômetros indicam mínima de 20 e máxima de 29 graus na cidade. A previsão é a mesma para Cabo Frio no domingo, e em Búzios, a temperatura deve ficar entre 22 e 23 graus, em um dia também provavelmente nublado. Acompanhe a agenda cultural deste final de semana, aqui em Nova Friburgo. Neste sábado, na unidade de Sesc Nova Friburgo, tem show de música com o grupo musical Aturiá, que vai realizar uma apresentação que mistura música, dança e que celebra a cultura amazônica, com diferentes tradições e demonstrando o protagonismo feminino. O show começa às 8 horas da noite e os ingressos estão a partir de R$ 7,50. No Teatro Municipal, diversos espetáculos para diferentes gostos. Também no sábado, às 7h30 da noite, a apresentação em homenagem ao rei do pop Michael Jackson, realizado por Michael James. Já no domingo, às 3 horas da tarde, tem o musical infanto-juvenil A Aventura Congelante, O Legado, que conta a história das princesas da Disney, Elsa e Anna. E às 7 horas da noite, no domingo, o espetáculo ABBA Experience, que vai relembrar a história de uma das bandas de grande sucesso dos anos 80. Para mais informações sobre os shows e ingressos, procure as redes sociais do Sesc, o @Sesc Nova Friburgo, e do teatro, o @Teatro Municipal NF.
E no próximo bloco você ainda confere todas as notícias que repercutiram na cidade e na região, nos destaques da semana. A gente volta já já. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos de intervalo e a partir de agora você vai acompanhar os destaques desta semana, todas as notícias que repercutiram na cidade e na região. Começamos pela segunda-feira, quando noticiamos que 2 suspeitos foram encontrados com diversas unidades de maconha, cocaína e crack no bairro Catacione. Os policiais militares do 11º Batalhão realizaram diversas ações de combate ao tráfico de drogas em Nova Friburgo durante o final de semana, incluindo a prisão de 2 homens. Na tarde de ontem, os agentes apreenderam 38 papelotes de cocaína após receberem uma denúncia sobre tráfico de drogas no condomínio Terra Nova 2. O material foi encaminhado para a delegacia de Nova Friburgo, onde a ocorrência foi registrada, resultando em um prejuízo estimado em R$ 730 ao tráfico. Ainda na tarde de ontem, os policiais militares receberam uma denúncia de tráfico de drogas no alto do Jardinlândia, onde encontraram 30 papelotes de cocaína escondidos perto de um poste. O prejuízo ao tráfico durante esta apreensão foi de R$ 1.500 e o material apreendido também foi encaminhado para a delegacia de Nova Friburgo, onde o caso foi registrado. E na noite de sábado, 2 homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Catacione, e com eles foram apreendidos 186 tabletes de maconha, 31 pinos de cocaína e 19 pedras de crack, além de 44 gramas do entorpecente conhecido como Ice e 19 frascos de lança-perfume. O caso também foi registrado na delegacia de Nova Friburgo, para onde os 2 suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados. Ainda na segunda, relatamos sobre o acidente na rodovia Serra Mar, que assustou quem passava pelo local. Um tronco de árvore atingiu um micro-ônibus na noite de ontem na RJ 142 na rodovia Serra Mar e chamou a atenção pelo dano causado ao veículo. O tronco de árvore chegou a atravessar a estrutura do micro-ônibus da aviação 1001, mas apesar da cena assustadora, não há registros de feridos até o momento. Tá aqui, ó. Olha só. Ainda vê um pedaço aqui, ó. Você vê? Cara, por Deus que não aconteceu nada com esse motorista, velho. Ó, que loucura. A via chegou a ficar interditada, mas foi liberada ainda na noite de ontem. Mas até o fechamento desta matéria, ainda não temos informações sobre as circunstâncias do acidente. Ainda na segunda, a Secretaria de Educação de Nova Friburgo implementou modificações nas creches com a chegada do inverno. Com a chegada do inverno, ontem, dia 21, a Secretaria de Educação de Nova Friburgo implementou mudança nas CMIs, os Centros Municipais de Educação Infantil.
Segundo a pasta, a mudança nos horários de entrada e saída das crianças, com o objetivo de proporcionar mais conforto aos alunos e oferecer maior flexibilidade para todas as famílias. A partir de hoje, dia 22, as crianças podem entrar até as 8h30 da manhã e vai ser permitida a saída a partir das 4h30 da tarde, de acordo com a realidade de cada unidade, mediante solicitação dos responsáveis. A Secretaria de Educação também recomenda a todas as creches adotarem algumas prevenções para reduzir a circulação de vírus e bactérias que costumam ser frequentes neste período, como manter os ambientes ventilados e arejados, além de intensificar os cuidados com a higiene e limpeza do local. Durante a estação, também é pedido auxílio dos familiares, caso algumas crianças tenham suspeita de doenças respiratórias ou outras enfermidades, que sigam o protocolo adotado pela rede municipal de ensino. A Secretaria também pede que as cadernetas de vacinação estejam atualizadas para garantir a proteção de todas as crianças. Passando pela terça-feira, Muri teve o retorno do semáforo, que estava paralisado no centro do distrito. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da SEMU, Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, retomou a operação no semáforo da Avenida Manuel Carneiro de Menezes, no distrito de Muri, na RJ 116. O semáforo volta a estar em funcionamento após diversas reclamações de moradores e da população, que notificavam os perigos e os acidentes que aconteciam na região. No último dia 15, um acidente entre um carro e uma moto ocorreu no local, que ocasionou a morte do motociclista. Agora, com a operação do semáforo perto de um supermercado conhecido da região, a expectativa é que o número de acidentes reduza e aumente a segurança dos pedestres e de todos que percorrem pela rodovia. Também na terça, informamos que o projeto de lei que criava o auxílio à alimentação para os vereadores de Nova Friburgo foi vetado pelo prefeito da cidade. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, vetou integralmente o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que previa a criação de auxílio alimentação no valor de R$ 50 por dia útil para os vereadores da cidade. Na justificativa do veto, o prefeito argumenta que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público. Segundo o documento, a criação do benefício geraria um impacto anual estimado em R$ 277.200. O projeto de lei, aprovado em segunda discussão no dia 28 de maio, dividiu até mesmo os vereadores presentes na sessão, que aprovaram a proposta em uma votação com 9 votos favoráveis e 8 contrários. Na primeira discussão do projeto, os votos contrários também somaram 8, contra 11 favoráveis. No veto, o chefe do executivo destaca que o município já ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E nessa situação, a legislação federal proíbe a concessão de novas vantagens ou benefícios que resultem em aumento de despesas continuadas. É importante esclarecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal realmente cria limites para gastos tanto do Executivo quanto do Legislativo, porém são limites separados. O Executivo tem um limite de 54% da receita corrente líquida e o Legislativo tem 6%. Além da questão fiscal, o prefeito sustenta que a concessão do auxílio aos vereadores afronta princípios constitucionais da administração pública, como moralidade, impessoalidade e razoabilidade. Infelizmente, houve essa argumentação no veto do prefeito, mas a casa enxerga com tranquilidade, porque entendemos que não há qualquer tipo de violação aos princípios da moralidade, tendo visto que é o mesmo valor concedido aos nossos servidores que hoje estão aqui no município, sejam eles comissionados, efetivos, todos recebem esse valor, e já houve uma análise do TCE e disse que é completamente legal o pagamento desse auxílio. O texto ainda afirma que a criação de uma nova vantagem para agentes políticos, em meio a um cenário de restrição financeira, poderia ser interpretada como privilégio incompatível com as necessidades da população friburguense. Após apresentar as justificativas no documento enviado à Câmara, o prefeito decidiu barrar totalmente o auxílio alimentação. E agora caberá aos vereadores definirem em votação no plenário se esse veto será mantido ou derrubado. Após a votação do veto, que tem que ter maioria absoluta dos membros do parlamento, haverá devolução para o prefeito fazer a sanção, ou melhor, a promulgação do projeto de lei, sendo certo que se não fizer dentro do prazo legal, passa o presidente da Câmara fazer essa promulgação, desde que haja derrubado o veto. Encerrando os acontecimentos de terça, o Centro Municipal de Reabilitação foi inaugurado pela Prefeitura de Nova Friburgo em Olaria. A Prefeitura de Nova Friburgo inaugurou na tarde de ontem o primeiro Centro Municipal de Reabilitação, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 19 horas,
na Avenida Júlio Antônio Turley, em Olaria. De acordo com a Prefeitura, a inauguração da unidade representa um avanço na ampliação da rede de atenção especializada em Nova Friburgo, oferecendo aos pacientes um espaço estruturado e profissionais capacitados. O centro de reabilitação também vai contar com uma equipe composta por 4 fisioterapeutas responsáveis por atendimentos de média e alta complexidade. Os demais profissionais estão sendo convocados através de concurso público. Entre os atendimentos oferecidos no centro estão a fisioterapia pélvica, tratamentos em RPG, a reeducação postural global, utilizada para corrigir desvios na coluna e dores, além de fisioterapia respiratória e fisioterapia oncológica, que previne e trata disfunções causadas pelo câncer ou em decorrência de seus tratamentos. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma triagem vai ser realizada neste primeiro momento para organizar os fluxos assistenciais e definir as prioridades de atendimento dos pacientes que já se encontram regulados nas unidades de saúde do município. A Prefeitura também informou que o Centro de Reabilitação tem previsão para estar em pleno funcionamento a partir de julho, quando os fluxos de atendimento e sistemas de operação estarão concluídos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, a inauguração do centro representa a construção de uma rede de atendimento mais organizada e eficiente, garantindo para a população friburguense um acesso cada vez mais qualificado aos cuidados especializados em saúde. E na volta do intervalo você segue acompanhando os destaques da semana, aqui no Jornal da Cidade. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos de intervalo ainda repercutindo as notícias, agora de quarta-feira, quando um incêndio destruiu carros da Escola de Samba Unidos do Imperador e tomou conta de uma área de mata próxima à Via Expressa. Um incêndio de grandes proporções destruiu carros alegóricos da Escola de Samba Unidos do Imperador na noite de ontem na Via Expressa, no bairro Olaria, em Nova Friburgo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 6h20 da tarde. As chamas começaram nos carros alegóricos e rapidamente se espalharam para uma área de mata próxima ao local. O combate ao fogo mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros por cerca de 4 horas. A ocorrência foi encerrada às 10h20 da noite. No entanto, durante a madrugada, bombeiros precisaram retornar ao local após o surgimento de novos focos de fumaça na área de mata. O incêndio foi totalmente controlado por volta de 2h45 da manhã. Já na manhã de hoje, as equipes voltaram à Via Expressa para eliminar os últimos focos de fumaça que permaneciam na vegetação atingida. Apesar da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de Nova Friburgo, houve perda total dos carros alegóricos e também dos chassis utilizados pelo Unidos do Imperador. O prejuízo estimado ultrapassa os R$100 mil. Integrantes da escola suspeitam que o incêndio possa ter sido provocado de forma criminosa.
A principal linha de investigação aponta para a possível participação de 3 adolescentes. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades já foram solicitadas para ajudar a esclarecer o caso. As alegorias estavam estacionadas na Via Expressa desde o mês de março. Na época, a escola informou que a permanência das estruturas no local era temporária em razão de dificuldades logísticas para o transporte dos carros, incluindo problemas causados pelas chuvas e a falta de reboque especializado. E na quarta-feira foi celebrado o Dia de São João, e uma historiadora falou sobre a chegada das festas juninas no Brasil. Dia 24 de junho, Dia de São João, data que homenageia o santo e que movimenta o Brasil inteiro com as festas juninas, que já fazem parte da cultura e da identidade brasileira. A festa de São João chegou ao Brasil por meio dos portugueses, contudo ganhou novos significados e símbolos ao conectar as culturas indígenas e africanas. De acordo com a professora da Estácio e historiadora Maria Carolina Freitas, por meio de uma nota, citou que a festa junina é um dos melhores exemplos para evidenciar a diversidade brasileira. Nos dias atuais, em algumas situações, celebram a festa mesmo não tendo ligação com a religião. A cerimônia já passou por diversas transformações e adaptações de acordo com a própria cultura local. Segundo Maria, hoje há referências religiosas, rurais, indígenas e africanas, dependendo da região do país, mas sempre unindo música, gastronomia e as brincadeiras populares que são conhecidas em todo o Brasil. Por fim, a historiadora afirmou que a festa junina vai além de preservar costumes antigos, pois se mantém atual e principalmente unindo e fortalecendo laços comunitários. Já na quinta-feira noticiamos a prisão de uma mulher em Macaé por esfaquear a ex-companheira. A mulher é identificada como Karine Lopes da Silva Oliveira, suspeita de matar a ex-companheira a facadas, esteve na delegacia de polícia de Macaé para se entregar após ter conhecimento de um mandado de prisão temporária. O caso aconteceu na cidade de Cabo Frio. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, chamada Alessandra, de 24 anos, possuía um relacionamento com Karine. Contudo, no último dia 19, ocorreu uma discussão entre ambas e que se tornou uma luta corporal. Durante o ocorrido, Alessandra sofreu golpes de faca. A ex-companheira levou a vítima até o hospital, que não resistiu aos ferimentos, e assim esteve foragida no município de Macaé. Segundo a sua defesa, o contexto do ocorrido é complexo e marcado por conflitos anteriores entre as envolvidas e que possui circunstâncias que não podem ser ignoradas e que vão ser devidamente esclarecidas durante a investigação. Também na quinta, alertamos sobre o prazo para realizar o alistamento militar, que termina na próxima semana. Termina na próxima terça-feira, dia 30, o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2026. O processo de alistamento é obrigatório para homens e voluntário para as mulheres, e a expectativa é que o número de candidatos ultrapasse a marca de 1 milhão em todo o Brasil este ano. Em Nova Friburgo, o alistamento pode ser feito na Junta de Serviço Militar, na Avenida Alberto Braune 223, ao lado da Prefeitura. No segundo semestre de 2026, os alistados vão participar das etapas de seleção, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula, e o serviço militar se inicia em 2027 com duração inicial de 1 ano. E para encerrar os destaques da semana, relatamos que a Águas de Nova Friburgo realizou ações na Via Expressa para a nova instalação da estação de tratamento de esgoto. A concessionária Águas de Nova Friburgo começou hoje novos avanços para a instalação da nova estação de tratamento de esgoto no bairro Cônego. Segundo a concessionária, a estação está próxima de ser inaugurada. Ela já está em fase de teste e a previsão é que aconteça nos próximos meses. A Águas instalou na Via Expressa um emissário, uma estrutura necessária para o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, que direciona todo o material para o seu destino. Durante esta fase, equipes estão localizadas na pista da direita da Via Expressa, sentido centro, e desta forma a empresa alerta uma maior atenção no trânsito na região. Com a chegada da nova estação, ela vai ser a 6ª construída na cidade, se juntando com o bairro Olaria e os distritos de Conselheiro Paulino, Centro, Campo do Coelho e Lumiar. Ela vai ter a capacidade de tratar mais de 2 milhões de litros de esgoto por dia. O investimento para a unidade é de R$ 28 milhões, além de outros 22 milhões para instalações das redes coletoras e estações elevatórias. A expectativa da unidade é beneficiar 12 mil moradores do Cônego, Cascatinha, Vargem Alta e Sítio São Luís,
levando qualidade para toda a região. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Até a próxima edição com novas informações aqui na TV Cidade. Uma boa noite para você e até semana que vem.